Olá, bom dia! A Comissão Especial de Igualdade dos Direitos Trabalhistas da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos garantidos aos trabalhadores domésticos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre os direitos trabalhistas. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil no 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a advogada Andréia Antonassi, que é especialista em Direito do Trabalho. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, Patrícia, tudo bom? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada pelo convite, um bom dia a todos. Obrigada. A proposta aprovada na comissão da Câmara prevê novos direitos para os trabalhadores domésticos, como fundo de garantia obrigatório, seguro-desemprego, jornada de 8 horas diárias e o pagamento de hora extra e adicional noturno. Mas antes de começar a valer, a proposta ainda tem que passar por votações na Câmara e no Senado. O Brasil tem hoje cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos, mais de 70% estão na informalidade. O trabalho doméstico é a ocupação que mais emprega as mulheres brasileiras. Representa 15,8% da mão de obra feminina. Das cerca de 7 milhões de empregadas domésticas, 60,9% são negras e 73,8% não têm carteira assinada. Uma empregada doméstica na informalidade ganha cerca de 30% a menos. Alguns trabalhos que eu já trabalhei, eu pedia para registrar, mas aí algumas patroas falavam que a despesa era muito grande. Selma trabalha como doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje tem 33, mas só há 7 anos conseguiu um emprego com carteira assinada. Eu já fui às vezes comprar, não conseguia porque não tinha como comprovar que eu trabalhava. Pedia a carteira, eu não tinha. Agora pede, eu dou a carteira, fica tudo mais fácil. Alessandra fez questão de assinar a carteira de trabalho da Selma. É um direito de todo trabalhador e acho que é um dever de todo empregador. Andréia, quais são os direitos hoje garantidos, né, pela lei já em vigor hoje, que são garantidos aos trabalhadores domésticos? No caso do doméstico, às vezes as pessoas pensam, não preciso registrar. Preciso. Então, o registro em carteira, Patrícia, ele é essencial. Não é porque eu sou doméstico que eu não tenho direito. Então, o registro na carteira de trabalho, ele é obrigatório. Ele tem direito ao salário, que a princípio é o salário mínimo, então nenhum doméstico pode ganhar menos que o salário mínimo? Não. Nós temos que observar o quê? No estado de São Paulo, nós temos o piso mínimo regional. Então, alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, existe o piso regional. Então, além do piso mínimo, que é o salário mínimo, tem o piso regional. Então, ou ela tem direito ao mínimo nacional ou ao piso regional, que o empregador tem que observar. Ela tem direito às férias acrescidas de 1/3 e uma coisa importante, são 30 dias corridos, como nós. Então, tem o mesmo direito? Tem. E o 13º salário também. O piso regional aqui no estado de São Paulo, só para a gente informar? Hoje eu não tenho de cor, mas está em média de 700, quase R$800. Certo. E essa mudança, né, se for aprovada com esses novos direitos que estão previstos aí, isso é uma conquista importante para os trabalhadores domésticos? Muito importante. Só que existe um outro perfil. Um exemplo disso, nós temos o fundo de garantia. Ele é obrigatório para os empregados seletistas. No caso do doméstico, ele não é obrigatório, ele é facultativo ao empregador, ou seja, eu contrato você, eu registro sua carteira, pago férias, 13º, recolho seu INSS, tudo bonitinho. Porém, o fundo de garantia é uma opção minha. Então, se eu, como empregador doméstico, disser, olha, Patrícia, eu não tenho condições de recolher o seu fundo de garantia, ele é opcional. Então, ele é um direito, mas não é um direito obrigatório. Agora, nesse novo projeto, além do fundo de garantia tornar-se obrigatório, também teria jornada de trabalho, porque hoje a doméstica ela não tem uma jornada estabelecida em lei. Como nós seletistas que temos de 8 horas, a telefonista de 6 horas, o doméstico não tem. Ela não tem jornada noturna, ela não tem hora extra. Então, com essas mudanças, ela teria o quê? Uma equiparação ao trabalhador seletista comum. Quer dizer, são conquistas bem importantes, bem né? importantes, aí só que acaba tendo aquela discussão. É importante e até onde isso é bom? É isso que eu ia te perguntar, essa questão, eu já ouvi várias pessoas comentando, né, enquanto está essa discussão de ampliar os direitos, que isso aumentaria, claro, os encargos para o empregador e que isso poderia até acabar gerando um aumento da informalidade.
Em vez a ideia seria o contrário, né? Formalizar, isso acabaria gerando um aumento da informalidade. Como resolver essa situação, André? Infelizmente, o que você colocou é verdade, Patrícia. O que acontece? Quando eu tenho um doméstico, antigamente, há algum tempo, a ideia do doméstico era o quê? Um luxo. E hoje nós verificamos que o doméstico já não é mais um objeto de luxo, no sentido um empregado de luxo. Ele é um empregado necessário, principalmente para aquela mulher que tem 2, 3 filhos, que é mãe solteira, ou que o marido faleceu, ou que é divorciado. Eu preciso o quê? Manter a família. Então, eu tenho uma doméstica como alguém que venha substituir a minha pessoa dentro da minha casa. Porque o doméstico não é só a faxineira, é a babá que trabalha para a família, é o motorista que trabalha para a família. Por quê? Porque o doméstico é aquela pessoa que trabalha na minha casa, sem que eu, no caso a família, tenha lucro com o trabalho dele. Então, quando eu contrato esse doméstico e ele passa a ter muitos direitos que muitas vezes eu, como seletista, não tenho na minha empresa, vai acabar onerando. Então, eu vou contratar a Patrícia e vou dizer assim, olha, Patrícia, eu vou pagar, ao invés de um salário mínimo de 622, eu pago para você R$900, R$800, e nessa mudança eu não vou registrá-la. Então, quer dizer, você passa a trabalhar informalmente. E qual o risco disso? Lá na frente, uma reclamação trabalhista. Isso é bom ou ruim? Péssimo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não paguei durante 5, 10, 1 ano, 3 meses que você trabalhou na minha residência, eu teria que pagar lá na frente. Então, não é porque eu sou doméstica que eu deixo de ter direito à justiça. Eu posso não ter garantido durante o período trabalhado, mas a justiça irá garantir o direito a mim da mesma forma. Então, o caminho seria encontrar uma solução para que essas medidas, esses novos direitos passem a valer, mas de uma forma que não estimule a informalidade. Exatamente. É o empregador ter a consciência do que eu sou doméstico, mas eu sou empregado. Se você gostaria de trabalhar em uma empresa sem registro? Não, por quê? Eu não teria direito ao INSS, eu não teria direito ao fundo, eu não teria hora extra. Muitas vezes nós observamos que mesmo empregadores, no caso de seletistas, não doméstico, eles também trabalham na informalidade. Ah, eu pago por fora. Não existe o pago por fora. Por quê? Porque é um direito garantido pela própria Constituição Federal. Então, esse prejuízo não é só do empregado, é do empregador também. Certo. Nós vamos ver agora uma informação sobre a contratação de domésticos, que pode ser verdade ou não. Quem tem empregado doméstico registrado em carteira pode abater do imposto de renda os gastos com a contribuição patronal. Isso é verdade, André? É verdade. É bom isso as pessoas também entenderem, né? Só que para eu ter o direito ao imposto de renda, o meu salário também é alto. Então não é, mas eu faço declaração de isento. Se você faz declaração de isento, você não possui uma renda que gere imposto de renda. Então a ideia é o quê? O empregador que tem uma doméstica registrada e o direito dele como empregado já dá direito à declaração do imposto de renda com o imposto a recolher, esse valor realmente ele pode ser abatido na declaração dele de imposto de renda. Então, essa é uma boa vantagem de registrar. É um ponto positivo, né? Certo. Pergunta agora do Álvaro, aqui de Osasco. Ele diz, tenho 2 dúvidas. A primeira, como é feito o pagamento para quem trabalha nos feriados? Ele diz, eu ganho R$21 por dia e se eu trabalhar no feriado, eu teria que ganhar o meu dia mais R$42 ou seria apenas o meu dia mais R$21? Aí ele diz, pois eu acho que a minha empresa não está pagando os 100%. Então eu ia perguntar isso, não é doméstico, então é empregado seletista. O que acontece? O empregado seletista, nós temos 7 dias na semana. Ele trabalha 6 e ganha 1, que é o DSR, o repouso semanal remunerado. O DSR, ele é o quê? O reflexo da semana. Então, se eu trabalho a semana inteira, ele ganha R$21 por dia, ele vai ganhar 6 vezes 21. O domingo, ele já ganhou esse 21. Por quê? Porque ele trabalhou 6 e garantiu o direito ao DSR. Nesse caso, o domingo dele, se ele trabalhar, ele vai ganhar o dia mais 100%. Ou seja, ele vai ganhar 21 mais 21, que já resulta em 42. Ou tem uma outra situação, Patrícia, o empregador, ao invés de pagar este valor, ele pode conceder um outro dia de folga. Então, imagine, essa semana em São Paulo, Rio de Janeiro, nós tivemos 2 feriados seguidos, né? Então, imagine só, eu digo para você, Patrícia, ao invés de você trabalhar na terça da semana que vem, eu dou a sexta, que seria hoje, então você fica em casa quinta e sexta e trabalha na terça. Então, você compensou um dia pelo outro. Então, às vezes, o que o empregador dele também pode estar fazendo é isso, tirando um dia e compensando no outro.
Então, mas aí seria 21 mais 21 mais reais, 21, não 42. Isso, porque é o 42. É o 42 no total. Isso, exatamente. Certo. A outra pergunta dele é... Ele diz que ele trabalha 6 horas por dia. Se a empresa me mandar embora e se eu quiser cumprir o aviso prévio, terei direito àquela regrinha de entrar 2 horas depois do expediente ou sair 2 horas antes? Tem direito. No caso da redução de jornada, sempre que o empregado é dispensado, demitido sem justa causa, ele tem opção de redução ou 2 horas diárias ou 7 dias corridos, independente da jornada e dos dias trabalhados. Então, imagine só, vou dar você como exemplo, você só trabalha aos sábados, então você é demitida hoje. Então, amanhã você já não vem trabalhar. No final dos 30 dias do aviso, você faz opção por 7. Você vai ficar em casa 7 sábados? Não, você vai ficar um só. Por quê? Porque são 7 dias corridos, você trabalha 23 e folga 7. No caso dele, se ele fizer a opção por 2 horas, ainda tendo uma jornada de 6 horas, ele também vai ter a redução, onde ele pode entrar 2 mais tarde ou sair 2 mais cedo. E uma informação importante é que, havendo essa opção por redução de 2 horas, Patrícia, o empregado não pode realizar hora extra. Por quê? Porque se ele realizar hora extra, descaracteriza o aviso prévio. Quando eu faço opção por 7, não, é indiferente. Mas quando a minha opção são por horas, eu não posso, durante esse período, realizar hora extra. Vamos ver agora a pergunta da Paula, voltando ao assunto trabalhadores domésticos. Ela diz, minha irmã é doméstica e a patroa dela disse que não irá pagar o fundo de garantia, porque não é obrigatório. Isso. Aí ela pergunta, nesse caso, então, a empregadora tem que pagar o INSS? É obrigatório? Sim, o INSS, havendo registro em carteira, ele é obrigatório, não é opção. Então, neste caso, eu contrato... Como é o nome dela que ela colocou? Ela chama Paula. Eu contrato a Paula. Não, a irmã da Paula. Não, mas vamos colocar, né, como Paula, né? Ela traz a carteira, eu registro a carteira, vamos colocar o salário mínimo, 62.622, eu desconto dela. É importante destacar isso, que além do INSS empregador, eu tenho INSS empregado. Então, eu pego 622 menos 8%, 6 vezes 8 vai dar mais ou menos uns R$40 para a gente, não. Mais ou menos uns R$50, 40, R$50. Eu desconto dela 8% e eu, empregador, recolho 12%. Então, tem que ficar claro que ela tem obrigação de recolher INSS? Tem, só que também tem a alíquota que é descontada do empregado, porque muitas vezes o empregador paga o 20% e não desconta. Então, do dia para a noite, ele diz assim, vou passar a descontar. Então, temos que tomar cuidado, porque quando registrado, a obrigação do INSS existe a parte empregado e a parte empregador. E se ele, por acaso, ganhar mais como doméstico, ele entra na alíquota normal do empregado, de 8%, 9% ou 11%, observado o teto. Como as regras da CLT. Isso. Para o INSS, não importa se eu sou doméstico ou se eu sou seletista ou se eu sou avulso. A regra ela é a mesma, 8%, 9% ou 11%, limitada ao teto, que hoje é R$ 3.916,20. Certo, a gente vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos com mais perguntas e respostas sobre os direitos trabalhistas. Mande suas perguntas. Até já! Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é o direito trabalhista e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Andréa Antonassi. Andréa, vamos ver aqui a pergunta da Maria Isabel Moraes. Ela pergunta pelo Facebook. Empregado rural que não gera lucro é empregado doméstico? Quais são os direitos dele? Qual o nome dela, Patrícia? Maria Isabel. Maria Isabel, nós temos que colocar 2 situações. O doméstico, ele pode trabalhar no sítio, na fazenda, na chácara? Ele pode. Então, o que acontece? Se ele for empregado doméstico da minha fazenda, do meu sítio, da minha chácara, ele é doméstico. Agora, ele é rural, ele cuida da minha chácara, da minha fazenda, do meu sítio, e eu tenho lucro em razão do trabalho dele, eu alugo a chácara de final de semana, eu tenho gado, e ele faz esse trabalho da minha fazenda, ele tem os mesmos direitos de um empregado seletista. Então, tem que observar na pergunta dela, se ela for, por exemplo, uma doméstica, e ela trabalha para a família, ou seja, eu cuido da casa da família. Quando a família vem, eu que cuido da limpeza, da refeição, eu que mantenho a casa arrumada, realmente ela é doméstica, então ela segue a regra do doméstico. Agora, se ela trabalha na fazenda para que haja produção, por exemplo, ela é a cozinheira do pessoal que trabalha na fazenda, do capataz, do administrativo, ela não é doméstica. Então, tem que observar o que ela colocou aí como lucro, no sentido do quê? Cuidar da família. Agora, ela é a caseira daquele sítio e aquele sítio, aos finais de semana, eu alugo para casamento,
para festa de aniversário, para eventos de empresas. Então, tem lucro em razão daquilo. Ela está mantendo o lugar. Então, ela é rural, ela é empregado comum, ela deixa de ser seletista. Certo. Pergunta da Larissa, de Santo André. Ela diz, tem uma faxineira que vai à minha casa 2 vezes por semana. Isso caracteriza vínculo empregatício? É preciso registrar em carteira? Ela acrescenta que a faxineira está com ela há 15 anos. Larissa, aqui existem 2 situações. Na Justiça do Trabalho, ou seja, via reclamação trabalhista, 3 dias por semana é obrigatório, não há discussão. No caso de 2 dias por semana, Patrícia, existe uma discussão muito grande. Como nós não temos um posicionamento final ainda na Justiça do Trabalho, subentende-se o quê? Que 2 vezes por semana, com 2 dias pré-determinados, ou seja, eu quero, Patrícia, você toda terça e quinta na minha casa, obrigatoriamente, há um indício de que se ela pleitear o vínculo, o juiz pode dar o vínculo a ela. Por quê? Porque eu tenho obrigatoriedade, eu tenho elementos que caracterizam o vínculo, que é o quê? Subordinação, pessoalidade e remuneração. Principalmente se esse pagamento é feito a ela mensalmente e não pela diária. E aí, no caso dela, ela disse que ela está há 15 anos com a faxineira. Ela teria que registrar, e dá para fazer isso retroativamente? Deve fazer, o mais correto seria fazer retroativamente os 15 anos. Lembrando que, na Justiça do Trabalho, hoje a HCLT garante o quê? Da data da reclamação ou da data da rescisão, 5 anos para trás como direitos. Então, vamos supor, ainda que ela tenha trabalhado 15 anos, se ela for reclamar férias, 13º, seria somente dos últimos 5 anos e não dos 15 trabalhados. O registro ela pode fazer dos 15, mas como direitos trabalhistas de reconhecimento, seriam 5 anos. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre um outro assunto, que é o convênio médico. A Beatriz, de Sorocaba. Ela diz, trabalhei durante 10 anos em uma empresa e quando saí, disseram para mim que eu só poderia usar o convênio médico por 1 mês. Ela quer saber quanto tempo ela realmente tem direito. Nós temos que observar uma situação aqui, Patrícia. O plano médico, ele não é obrigatório por lei. Geralmente, ele é obrigatório por meio de cláusula da convenção coletiva ou liberalidade do empregador. Então, neste caso, existe também uma outra situação, a forma de contribuição. Se o pagamento desse benefício ele é integral pela empresa, a empresa vai fazer o quê? Converter até 1/3 do período que ele trabalhou na empresa em benefício. Então, vamos supor, ela trabalhou 1 ano, ele vai poder ficar até 3 meses depois. Só que esse período pós-rescisão não é obrigação do empregador arcar com isso, é obrigação do empregado. Então, o que acontece no sistema contributivo? Se for o sistema coparticipativo, onde a empresa me fornece o benefício, ela paga R$100 e eu pago 20, 30, 10, como é coparticipativo, existe variação. Havendo essa variação, houve a rescisão de contrato hoje, a partir de amanhã ele já não tem mais convênio e a empresa já não tem mais esta obrigatoriedade de mantê-lo na apólice empresa. Então, ele vai procurar o convênio que ele quiser e ele vai pagar o quanto ele puder. Nesse caso, o que a empresa pode fazer para colaborar com o empregado ou com esse colaborador é o quê? Fornecer uma carta dizendo, olha, José das Couve era empregado ou foi empregado de nossa empresa de tanto a tanto, vinculado ao plano de saúde X no nível Y. Então, quer dizer, com esta carta, nesse novo plano que esse empregado vai aderir, ele não teria carência, como se fosse uma compra de carência. Agora, tem que verificar qual era a forma de opção para verificar. E lembrando que, após rescisão, a manutenção, o custeio é dela. Então, se o empregador, ainda que ele arcasse 100% com o plano, tivesse um plano de R$1.000, um exemplo assim absurdo, o salário dela R$ 705,02, que é o valor, o salário, o piso da faxineira no estado de São Paulo, pelo sindicato. Então, ele coloca 705,02. E o plano que eu ofereço para a Patrícia, que é faxineira, R$1.000. Então, ela teria que pagar R$1.000. Por quê? Porque é o valor que a empresa paga. Ele não tem mais obrigação, como empregador, de arcar com este valor. Certo. Vamos ver mais uma dúvida agora. Quem trabalha além da jornada habitual precisa ser remunerado por isso. Vamos ver uma pergunta que vem de Curitiba, com imagens da TVE. Meu nome é Renan e eu gostaria de saber como que deve ser remunerada a hora extra. Como é essa remuneração, Andréa? A hora extra, ela é o quê? Uma prorrogação da jornada normal de trabalho. Então, eu trabalho 8 horas, das 8h30 às 17h30. Eu posso fazer, no máximo, até 2 horas extras por dia.
Então, imagine um salário de R$ 2.200, para ficar redondo. Eu pego R$ 2.200, divido por 220 horas, que é a minha jornada mês. Vai dar um valor de R$ 10 a minha hora. Então, a minha hora extra, por lei, é no mínimo 50%. Então, eu tenho que pegar R$ 10 mais 50% por hora trabalhada. Alguns sindicatos, embora a lei não permita, ela traz o quê? Percentual de hora extra maior, de 75%, de 100%, de 150%. Então, inicialmente, a pergunta dele, a resposta é: o adicional de hora extra é de no mínimo 50% sobre a sua hora trabalhada. Agora, você tem que pegar a sua convenção coletiva, ou seja, o seu sindicato representativo, e verificar junto a ele quais os percentuais que ele traz como percentual de hora extra. Se ele trouxer percentual maior, aí temos que observar o percentual e o índice que ele traz. O Sindipd, por exemplo, em São Paulo, ele traz já para cada hora um percentual diferente. Então, para quem trabalha nessa área de informática, eu posso aplicar a mesma coisa que aplico a mim? Não. Que aplico a você? Não. Por quê? Porque ele tem regras diferentes, porque o sindicato sabe que trabalha horários absurdos e jornadas muito além do permitido. Certo. A pergunta da Priscila. Ela diz: sou técnica em enfermagem e sofri um assédio por um funcionário dentro da empresa onde eu trabalhava. Comuniquei à minha chefia, que é gerente de recursos humanos, porém ela achou que era uma situação simples. Então registrei um boletim de ocorrência e agora fui demitida, pois a empresa achou um exagero. Ela diz: também não me pagavam a insalubridade prevista por lei. O que devo fazer? A pergunta dela. Eu entendo que ela não foi demitida por justa causa. Se ela for por justa causa, ela reclama, pede a conversão. No caso, o empregador não é obrigado a ficar com nenhum empregado. Então, o fato de ter demitido por isso, ela não tem condições de pedir a reintegração, porque não dá direito a uma reintegração, esse exemplo que ela nos colocou, a situação dela de fato, né? O fato de não ter recebido insalubridade, como ela era enfermeira de empresa, é preciso verificar o quê? O que ela realizava lá. Via de regra, enfermeiro tem direito à insalubridade? Tem. Só que para o empregado receber a insalubridade, que é o que ela coloca, não é? Sim, isso mesmo. Ela precisa o quê? Ter um laudo de PCMSO, de PPRA, que comprove que a atividade dela a expunha ao risco. Então, nesse caso, ela pode ingressar também com uma reclamação trabalhista, pleiteando o quê? O pagamento da insalubridade em razão da função de enfermeira durante o período de tanto a tanto exposta ao risco. Então, aí o juiz vai pedir que a empresa apresente o PCMSO, o PPRA, e com base nesses documentos que vão dispor quais são os riscos que ela estava exposta no momento em que ela trabalhava, se ela tem direito ou não. Agora, com relação à rescisão dela, ela pode até pedir um dano moral. Por quê? Porque ela realmente sofreu um assédio e o empregador dela não tomou previdência. Aí, nesse caso, é o assédio que vai gerar o direito à indenização e não o fato da rescisão. Mas ela processaria a empresa. A empresa. Se ela quiser também buscar algo com relação a esse colega de trabalho, ela também pode. Não existe problema nenhum, mesmo sem a ligação da empresa. E falando em processo contra a empresa, muita gente fica com receio de processar a empresa por causa das consequências na busca de um novo emprego. Vamos ver mais uma informação e saber se é verdade ou não. Se tem um processo na Justiça do Trabalho, fica mais difícil conseguir outro emprego registrado em carteira. Isso é verdade, Andréia? Muita gente tem esse receio, né? Essa pergunta é muito desagradável responder, né, Patrícia? Porque assim, existem duas situações. A Justiça do Trabalho, ela existe por quê? Porque alguém fez errado. Quem fez errado? Empregado ou empregador. O fato de ingressar com reclamação trabalhista não vai coibir, não vai me prejudicar em um novo emprego. Principalmente quando o que eu entrei com reclamação. Por quê? Para quê? Eu entrei com reclamação porque eu trabalhei 10 anos no hospital criança doente, com crianças com tuberculose e eu não tive insalubridade, eu estava exposta ao risco. Então, isso é um direito? É. Então, você fez certo em reclamar? Fez. O fato de dizer prejudica ou não, isso é muito relativo. Tem pessoas que trabalham um ano, entra com reclamação trabalhista pedindo coisas esdrúxulas. Arrumou outro emprego, trabalhou 6 meses, um ano em outra empresa, outra reclamação. Então, não é que isso prejudica um novo emprego, porque o empregador não pode avaliar você em razão de uma eventual reclamação trabalhista porque você trabalhou sem salário, sem férias, sem 13º. Que algumas empresas utilizam isso no sentido, eu tenho 4 candidatos.
Um já entrou com reclamação contra 3 empresas, um contra 2 e os outros 2 nunca reclamaram, então eu vou optar por quem? Por aqueles 2. Agora, é difícil você dizer se é mito ou verdade, porque ao mesmo tempo que é um mito, também é uma verdade, porque existem, nesse caso, os 2 lados. As empresas que buscam essa informação e as empresas que acham que isso é indiferente. Não é porque eu reclamei do A que eu vou reclamar do B. Quer dizer, tem que pesar, pesar cada caso e ver se vale a pena. Exatamente, e averiguar. De repente você pergunta para a pessoa assim, às vezes você está fazendo entrevista, você pergunta, por que você saiu do seu último emprego? Outro dia a senhora falou assim, porque eu fiquei doente, quando eu voltei meu empregador mandou embora. Eu falei, e aí? Ele falou, eu não gostei, aí eu briguei com o meu empregador. Então, quer dizer, ela foi honesta, ela foi demitida, ela foi honesta. Outro dia, outra senhorinha, por que você foi mandada embora? Por justa causa. Por justa causa? Por quê? Porque eles queriam me mudar de posto de trabalho, eu falei que não ia e faltei. Então, você percebe a verdade. Aí ela coloca que eu entrei com ação contra a empresa e estou esperando. Então, ela foi verdadeira com você, ela foi honesta. Então, esse fato de ter uma reclamação vai prejudicá-la? Não vai. Por quê? Porque ela foi prejudicada lá atrás. Certo. Andréia, o programa está chegando ao fim, passou muito rápido. Passou mesmo. Antes da gente encerrar, você está lançando um livro, né? Isso. No meu tema, eu falo também de trabalho e direito à aposentadoria. E eu escrevi um livro sobre o direito à aposentadoria, a efetividade das contribuições pelas empresas. Então, ele traz um pouquinho da aposentadoria, dos direitos do trabalhador, do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse eu trouxe de presente para o pronto atendimento. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Até a próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, sábado, em outro horário, às 2h15 da tarde. Nós vamos falar sobre problemas com imóveis, condomínios, aluguel, direito imobiliário é o nosso tema. Mande já suas perguntas pelo e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Um ótimo dia para você. Até amanhã.